E aí, você anda resolvendo os problemas ou anda apenas executando ações em alta velocidade? Os problemas têm voltado a te perturbar? Então você não anda solucionando problemas. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast! Desde já eu peço que você deixe o seu like, o seu joinha, como ajuda o nosso canal! Isso mesmo! E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações de novos vídeos que saem toda semana. Neste mês de junho de 2022, nós iremos fazer uma série especial no BizuCast, que é Solucionando Problemas, uma pesquisa incrível que eu mesmo preparei para vocês, sem vieses de uma ferramenta ou de outra. Iremos olhar profundamente o mecanismo de resolver problemas num olhar científico técnico, tá bom? Feito por mim, que me considero um entusiasta do Lean e também um grande pesquisador e implementador disso na prática sobre o tema. Então não perca nesse mês de maio, são 5 episódios que eu separei para vocês de uma maneira bem compacta e resumida de como solucionar problemas, tá bom? Fica aí que tá bem legal. Eu preparei aqui então para vocês uns slides para a gente conseguir de uma maneira mais eficiente passar pelo conteúdo, tá? O primeiro episódio da nossa série Solução de Problemas vai ser intitulada como o que é um problema e por que devemos solucioná-los. Pode parecer estranho, mas a grande maioria das pessoas, comete um erro inicial neste processo, que é não entender, não saber qual é o problema. Você fala assim, é mentira, não pode ser. É verdade, o cara não sabe exatamente o que é um problema, às vezes chama a parte do efeito como a causa raiz, às vezes o cara pega um problema de outro processo e traz para dentro de um exemplo fora de contexto, né? É mais ou menos assim. Os problemas políticos do Brasil é porque tá tendo muita guerra na Ucrânia e a Rússia invadiu a Ucrânia. O cara invadiu já, dois conceitos, misturou, são dois problemas, mas é que ele não tá deixando claro. Não, pera lá, você tá querendo estudar as influências políticas das relações comerciais de um determinado país, então assim, entendeu? É difícil. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas se sentem, elas têm sentimentos negativos sobre algo e elas não deixam claro o que elas querem de fato combater. Então é muito importante você saber definir o problema. Um problema é uma anomalia indesejada. Precisamos entender que o mundo possui mecanismos geradores que por meio de um fenômeno, o mecanismo acaba por gerar resultados ou produtos. Ou seja, tudo nesse mundo, são grandes máquinas que estão funcionando. Desde ferver água, abrir e fechar um semáforo, uma pessoa que provoca a outra, o animal que caça o outro na savana. São sempre processos, são etapas, são fenômenos, tá bom? E quando você olha para um fenômeno e você espera um resultado específico dele, você acaba criando esse conjunto de expectativas. E toda vez que esse fenômeno não ocorre da mesma forma, não gera o mesmo resultado que você deseja, isso acaba nascendo então uma anomalia, um problema. Quando entendemos um determinado fenômeno e suas etapas, podemos classificá-lo como processo. Isso é verdade. Quando a gente não conhece as etapas e não faz ideia de como ele funciona, a gente chama ele puramente de fenômeno, Às vezes um fenômeno invisível, um fenômeno natural, um fenômeno induzido, mas quando a gente começa a entender as etapas que ele funciona, a gente começa a chamar ele de processo, inclusive de ciclo, Quando reconhecemos esse processo gerador nas atividades humanas, esperamos resultados determinados. Quando eles não saem como esperados, chamamos isso de problema ou de anomalia. Claro, porque eu esperava que algo fosse sair de uma determinada forma, Eu já sei como ocorrem essas etapas, então eu espero que o resultado saia de uma determinada forma. Quando isso ocorre de um jeito diferente, eu chamo isso de problema, Problemas também podem ser desafios ou obstáculos, isso é verdade. E geralmente, para resolver esse problema, eu vou precisar entender qual é o fenômeno que gera ele, vou precisar mapear ele, transformar ele num processo para entender como ele funciona, para daí poder interferir nele, tá? Geralmente os problemas existem por não compreendermos os fenômenos e a ciência que gera tais resultados. Ou seja, não conhecer esse fenômeno nessas etapas é viver no mundo do misticismo e colocar ações esperando que por uma mera sorte ao acaso que elas deem resultados. Problemas são coisas que a gente não gostaria que existissem
E muitas vezes esses fenômenos geram ele, né? Porque existem alterações do processo que estão muito longe do nosso olhar e a gente não sabe como que eles de fato funcionam. E o que é solucionar um problema? É conseguir decifrar algo extremamente difícil, indecifrável, misterioso, decifrar ou solucionar um enigma. Então, para isso, a gente precisa conhecer o funcionamento desse fenômeno. Prever resultados conhecendo as interferências do processo. Então, quais são as interferências do processo e quais são os resultados que, quando eu fizer essa alteração, acaba gerando lá uma alteração no resultado final. E eu preciso eliminar a fonte ou comando gerador daquela anomalia, daquele resultado inesperado. E criar barreiras que façam que jamais o resultado desejado volte a se repetir novamente, né? Então, dando um exemplo, por exemplo, vamos dizer que alguém anda, né? A água está ficando doce, que eu vou ferver o café antes de ferver o café. Puxa, mas eu não queria que ela ficasse antes doce, né? O que está acontecendo? Eu preciso estudar o fenômeno. Vou lá e coloco uma câmera, começo a acompanhar e identifico que tem alguém que vai lá quando eu ligo a chaleira e, sem me informar, coloca 2 colheres de açúcar. Eu chego lá, explico pra todo mundo, conheci o processo, explico pra todo mundo, ó, pessoal, não é pra fazer isso. Ah, ok, então eu identifiquei que existe um fenômeno que alguém está vindo lá colocar o açúcar por algum motivo. Aí eu vou lá e informo todo mundo, resolvo a fonte do problema. Mas, eventualmente, alguém pode esquecer. Então eu vou lá e lacro essa chaleira de alguma forma, coloco ela dentro de uma caixa com um cadeado, ninguém mexe. Então eu posso criar mecanismos anti-falha e eu também posso identificar dentro da cadeia do processo e muitas vezes até, por exemplo, tirar o açúcar da cozinha, né? Então quando eu conheço o fenômeno, eu sei exatamente o que está acontecendo, eu tenho uma forma de estudar ações para eliminá-lo. Quando eu não sei, e aí eu crio fantasias dentro da minha cabeça, vivo no mundo do misticismo, digo que o açúcar está se materializando, que a tinta da chaleira está caindo sobre a água e está dando um aspecto doce. Eu começo a inventar um monte de coisas, né? A verdade é o caminho da solução de problemas. E por que eu tenho que resolver, então, um problema? Essa é a grande diferença entre os indivíduos capazes de gerar mudança e aqueles que não são capazes de gerar mudança alguma. Conviver com problemas é sofrer passionalmente, aceitar nosso papel de vítima e não buscar transformações e mudanças. Conviver com situações indesejadas e aceitar o sofrimento encarando a nossa impotência frente às situações, sentenciando a não evolução de tudo. Ou seja, não vamos aceitar melhoria contínua, não vamos aceitar a evolução das coisas, vamos simplesmente, né, abraçar o presente num gesto humilde de aceitar as coisas, né, e subserviência ao universo e simplesmente o que vier é lucro, né? Precisamos resolver problemas para melhorar os ambientes e processos, para conseguirmos melhores eficiências, fazer cada vez mais com menos recursos e energia. Essa é o caminho natural da evolução de todos os sistemas, e os sistemas são esses conjuntos de processos que funcionam relacionadamente um com o outro e geram produtos, serviços, resultados, né? Isso dentro do nosso corpo, a gente tem processos biológicos, processos químicos que estão funcionando, o nosso mundo tem processos, né, climáticos, processos de ciclo de carbono, ciclo da água, tudo é processo nesse universo. Quando a gente aceita que a gente não tem a capacidade de alterar esses resultados, a gente está aceitando de fato a nossa não existência nesse mundo, a nossa não interferência nesse mundo. Somos meros coadjuvantes deste universo e não podemos interferir em nada nos resultados. Então também não podemos chamar de problema algo que sai inesperado. E quando a gente começa a manipular esse universo a nosso favor, aí a gente tem poder sobre isso. E os resultados que saem conforme o não desejado requerem novas ações e um melhor estudo, muitas vezes mais profundo, sobre o fenômeno, sobre o processo como um todo, estabelecendo novas ferramentas de controle sobre ele, para que a gente possa ter os resultados que a gente tanto espera e almeja. Bom, então é isso, pessoal. Eu queria agradecer vocês, né, essa nossa nova abordagem aqui com esses slides para a gente trazer os temas especiais mais técnicos, né? E não perca durante esse mês aí de junho que a gente vai trazer mais materiais sobre solução de problemas. Essa é apenas um pontapé inicial, um kick-off do nosso material na origem de tudo que a gente está discutindo aqui, que é solucionar problemas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado! Muito legal, né, pessoal? Esses slides ficaram muito maneiros, ficou bem curtinho e talvez até superficial, porque é a primeira aula. E ela é importantíssima. Grande parte dos problemas não são resolvidos porque as pessoas não entendem de fato o que é um problema e nem definir qual problema deve se atacar.
As pessoas simplesmente trazem sentimentos em cima da mesa e falam de suas frustrações, dos impactos, né, dos motivos de ter que resolver aquele problema, do sofrimento que nós possuímos. Mas de fato elas não dizem qual é o problema. Isso é algo difícil de se fazer, precisa de treinamento, muita observação. Quando a gente fala de fenômenos, quando a gente fala de identificar e mapear processos, é necessário tirar as lentes do convencimento, da experiência, de já saber como as coisas são, e ir com um olhar bem de criança, sabe? Um olhar curioso, a capacidade de observar os detalhes. Muita observação geralmente gera muitos bons resultados. Essa é a principal dica da primeira aula do nosso primeiro vídeo da série Solucionando Problemas, que eu posso dizer para vocês, que é: observem mais as coisas. Se vocês gostaram, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. E que você conheça o nosso podcast, que é o BizuCast. Sempre que for aqui no vídeo, você também vai encontrar nos melhores agregadores de podcast que tem por aí, ou então no Spotify ou no Google Podcasts, que você pode ouvir nossos materiais em áudio, que também são muito legais, o nosso podcast. Eu peço que você, siga a gente nas mídias sociais, deixe seus comentários, mande e-mail pra gente também, bizucast@gmail.com, e as perguntas serão respondidas aqui também nos nossos vídeos, tá bom? E você deve visitar o nosso site, binosabe.com.br, que tem todas as nossas séries, nossos materiais, podcasts e vídeos, todos lá no nosso site. E também ofertas e promoções exclusivas para você. Tá bom, pessoal? Um abraço, pessoal. Boa semana. Não desistam. O mundo é difícil, o mundo é louco, mas aqui a gente tá para combater as coisas erradas, tá bom? Falou, pessoal!